de assunto agora, gente, porque agora nós vamos entender sobre a técnica da reprogramação metabólica. Estamos aqui com o educador, né, físico Delson Blocchiato, e ele vai explicar pra gente como ela funciona, os cuidados. Boa tarde, Delson. Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo ao nosso Ver Mais novamente. Estávamos com saudade aqui já hoje para falar de um assunto que o pessoal gosta, né? E tem que ficar atento também com os cuidados, né? Com certeza. Sempre bom falar do que a gente gosta, que a gente entende um pouquinho, né? E principalmente sabendo que transforma vidas, né? Mas eu queria que então você começasse já explicando pra gente, Delson, a importância da reprogramação metabólica, né? No processo de emagrecimento, que trabalhando os dois juntos ali, com certeza funciona, né? Com certeza, Mauro. A reprogramação metabólica, muitas pessoas que me procuram acham, como fala de metabolismo, de reprogramar, acham que entram medicamentos. E não, pelo contrário. Então, o que é a reprogramação? São exercícios e alimentação com modulações. E como que ela auxilia no processo de emagrecimento? O que as pessoas têm feito, né? Se eu perguntar aqui para as pessoas, boa parte vão responder que se eu quero emagrecer, eu tenho que comer menos do que eu deveria. E as pessoas pecam pelo excesso muitas vezes de cuidado. Então, quando a pessoa come muito pouco, deixa lento o metabolismo. O cérebro entende que está faltando energia. E na reprogramação metabólica, o princípio dela inicial é não passar fome. E o que faz emagrecer se eu não emagreço por passar fome por uma dieta restritiva? Caminhando. Então nós vamos colocar o exercício com controle de frequência cardíaca, esses reloginhos, que são os monitores cardíacos, vamos colocar na intensidade certa para fazer com que o tecido muscular utilize gordura como fonte de energia. Quando o cérebro entende que não está faltando alimento, ele não manda ficar lento o metabolismo, e você dá o comando numa simples caminhada, na esteira, na bicicleta, um exercício aeróbio, para queimar a gordura, o sistema fala assim, deixa queimar porque não está faltando alimento. Então é muito simples o processo quando o cliente coloca em prática e ele vê o resultado em questão de dias. Delson, e assim já em casos de pessoas obesas, também pode ser usada essa técnica? Dá para trabalhá-la também? Pode, Mauro, e deve. Hoje muitas pessoas têm procurado, inclusive adolescentes e crianças com obesidade já infantil também, mas a maior parte são adultos, né, que fazem a reprogramação. Eu tenho vários clientes pós-bariátrico. Então, para a pessoa falar assim, eu era obesa, fiz bariátrico, eu posso fazer? Pode fazer. É uma mudança de hábito, é um estilo de vida a reprogramação metabólica. No caso da obesidade, nós temos case sucesso de 8, 10, 15 dias em 45 dias. No caso de obesidade, quem precisa de lá 30, 40, 50 quilos, nós temos acompanhado em torno de 6 meses. Mas em torno de 4 meses a pessoa chega provavelmente na meta dela. Então dá para eliminar bastante gordura, sem perder tecido muscular, sem acelerar o processo de envelhecimento também. E já no caso de pacientes com hiperodismo e de aumento assim de peso, também pode ser usada essa técnica? Tem como trabalhar por esse lado? Tem o hipotiroidismo e a né? Então, tanto a alta como a baixa, né? Pacientes, pessoas que procuram com hipotiroidismo, o que significa isso? O metabolismo um pouquinho mais lento. Então, eu costumo falar que a gente acaba achando uma muleta para o ganho de peso. Fala assim, o meu metabolismo é mais lento, eu ganho peso com facilidade. Lógico, tem uma facilidade maior sim, porque você queima energia, calorias com mais dificuldade. Mas dentro da reprogramação metabólica, Mauro, se eu pegar uma pessoa com a tireoide regulada, normal, e uma pessoa com hipo, que é a que está lento o metabolismo, ela tem o mesmo resultado. Porque o nome do protocolo já diz, né, do método, né, reprogramação do metabolismo, né, metabólica. Então nós vamos reprogramar, reorganizar e melhora quando elimina o excesso de cortisol. Nós equilibramos um pouquinho um hormônio que é essencial para a vida, que é o hormônio do estresse. Ele tem que ter, sim, só que tem que ter equilíbrio. Nós melhoramos a absorção do intestino e aumenta a produção de outros hormônios. Então, tem um equilíbrio hormonal também dentro da reprogramação metabólica. Então, essas pessoas podem sim, e muitas pessoas têm procurado a reprogramação metabólica com hipotiroidismo. E já no caso de diabetes, a reprogramação metabólica ela também pode ser usada, porque a gente sabe que tem aumentado muito os casos das pessoas diabéticas no Brasil, que a gente inclusive mostrou essa pesquisa esses tempos. Tem como cuidar também? Tem, Mauro. Eu tenho um case de sucesso bem legal de um cliente que há mais de 10 anos usava insulina, já é diabetes, é tipo 2, né? Mas já fazia mais de 10 anos que ele usava insulina 3 vezes ao dia. Esse cliente, em um pouco mais de 30 dias, ele não estava utilizando mais a insulina. Só que, lógico, um caso desse, a pessoa faz o teste, ele verificava se precisava usar insulina ou não, e nesse caso, como baixava a taxa de glicose, ele não precisava usar. Então, hoje ele tem usado muito pouca insulina. Mas hoje o que mais procura no consultório são pessoas que estão pré-diabético. Passou um pouquinho de 90, 100, né, miligramas ali, então já está considerado um pré-diabético, 105, 110, então ele procura, ele precisa baixar a glicemia. Como que nós baixamos a glicemia? Baixando a velocidade de absorção dos alimentos. Colocamos carboidrato de baixo índice glicêmico, diminui a sobrecarga do pâncreas,
e ele consegue produzir a quantidade certa de insulina, então o pico de glicemia consegue baixar com mais facilidade. E quais que são essas técnicas e os produtos que são usados nessa reprogramação metabólica? Você estava comentando pra gente que não é usado medicamentos. Como que ela é feita? A gente faz uma anamnese, Mauro, nós temos clientes no Brasil todo e fora do Brasil, tanto presencial como de forma online, então onde a pessoa estiver a gente consegue dar suporte para ela, através de uma anamnese, do histórico de saúde, família, peso, altura, se toma medicamento, como que está o sono, como que está o intestino, como que está a disposição, como que está a libido, se tem processo inflamatório, se tem alguma doença já instalada. Então, através dessa avaliação física, dessa anamnese, nós conseguimos fazer o diagnóstico e verificar quais são os gatilhos que a pessoa tem que destravar para realmente ter resultado. Porque muitas pessoas dessas têm feito acompanhamento muitas vezes nutricional, está fazendo personal, e não é por falta de disciplina, por falta de suporte, mas tem que reprogramar. Então, com esse método, o que a gente faz? Vai destravar esses gatilhos e vai fazer com que o resultado apareça mais rápido. Mas como que eu faço isso? Com modulação de exercício físico, sempre eu falo prescrição de exercício, né? E a modulação do cardápio. Então, no cardápio, as pessoas entenderem, mas o que eu vou comer nesse método? Uma fonte boa de proteína, um carboidrato de baixo índice glicêmico e gorduras boas. Vai ter uma equipe de nutricionistas que vai dar suporte dentro do método. E o exercício físico, basicamente, são exercícios aeróbios. Então, é muito simples, muito fácil para fazer. Eu não tenho uma academia perto de casa, eu não tenho esteira em casa, eu não tenho bicicleta, pode fazer em qualquer ambiente. Na quadra de casa, dentro do condomínio, no lago, no parque. São exercícios aeróbicos, são caminhadas, bicicletas, são exercícios leves. Mais tranquilos. Tanto é que tem pessoas de idade, Mauro, que têm feito a reprogramação, que nem sempre precisa baixar o peso. Estou com uma senhora aqui de Cascavel, de 78 anos, que ela precisa ganhar peso em volume muscular. Ela está muito magrinha, perdeu muita massa magra. Após a menopausa, ela começou a perder massa magra, e hoje ela está muito magra. Então ela vai fazer para recuperar um pouquinho esse tecido muscular, para dar mais mobilidade, mais força e mais qualidade de vida. Mas se uma pessoa obesa pode fazer uma pessoa idosa com prótese de quadril, com indicação de cirurgias, as de prótese de joelho, então dá para ver que o exercício é leve. Então são caminhadas de leve a moderado, nada de exercício exaustivo, para realmente fazer com que use gordura como fonte de energia. E assim, e a reprogramação metabólica, ela tem alguma contraindicação? Então, ou qualquer pessoa pode fazer? Você comentou da senhora de 78 anos aí também, né? Então, qualquer pessoa pode fazer essa reprogramação? Então, Mauro, qualquer pessoa pode fazer, mas nós temos alguns princípios. Então, vamos pensar, um paciente vem com indicação do médico, mas ele está por algum período que fez uma cirurgia, um procedimento, fala assim, não pode fazer exercício nenhum, mesmo leve. Então, ele não vai entrar com exercício, com a caminhada nesse momento, ele entra só com cardápio. Assim que o médico liberar ele para fazer as caminhadas, ele entra com o cardápio 100% junto com o exercício físico. Então, a princípio, não tem contraindicação, a não ser que a pessoa, nesse momento, ela não pode fazer esforço, mesmo que leve. Em alguns casos, a gente pede para esperar um pouquinho, então espera recuperar, pós-cirurgia, depois que o médico liberar para fazer o exercício físico, daí ele começa a fazer o método, mas a princípio não tem contraindicação. Pessoas que tomam muitos medicamentos podem fazer. Tanto é que quando faz os exames, voltam no médico, normalmente o médico retira alguns medicamentos. Nós temos um caso bem legal de um padre lá em Toledo, que ele tomava 16 remédios. Após 45 dias, foram 12,5 kg de gordura eliminada, só caminhando, sem passar fome. E quando ele voltou no médico dele, que na época era de São Paulo, de 16 remédios, ele deixou com 3. Só realmente o que era necessário. Então ali a gente já entendeu que muitos medicamentos era para tirar o efeito colateral dos outros. Então a reprogramação é para isso? Não. Mas quando eu reprogramo o organismo, entrega mais qualidade de vida, mais disposição e melhora a qualidade de sono, melhora a produção de alguns hormônios, é possível sim que o próprio organismo corrija algumas coisas, talvez possa realmente com os exames e com acompanhamento médico de retirar a medicação, pelo menos o excesso. E assim, Delcio, e os resultados a longo prazo, como que é esse resultado? Você viu que eu vi que ali foi poucas semanas do que você comentou, né? Mauro, nós temos resultado de clientes, é bem legal, tem uma profissional da área da saúde, inclusive, aqui de Cascavel, que ela fazia 2 anos que ela fazia acompanhamento e estava brigando com a balança para eliminar 6 quilos que sobraram. Esses 6 quilos ela não eliminava, né? Passou dos 45 anos, próximo dos 50, falando que o metabolismo estava lento. O que ela fez? Ela fez a reprogramação em menos de 10 dias. Ela eliminou 6 quilos de gordura excedente. Como que essa cliente em menos de 10 dias eliminou 6 quilos? É muito peso, é um case muito grande. Porque ela era bem condicionada, então ficou mais fácil. Só faltou dar o comando para o tecido muscular e falar assim, tu vai queimar a gordura agora sem passar fome. Ela fazia jejum e treinava muito forte. Então ela estava muito bem condicionada, era só colocar na via metabólica certa. Mas eu costumo falar que a pessoa que inicia o protocolo na segunda-feira,
Quando chega na sexta-feira à noite, que é o dia de comer uma pizza, ir para um happy hour, que é a hora de sabotar, normalmente ela sabota quando ela não teve resultado até na sexta-feira. Mas o nosso cliente na sexta-feira vai estar colocando camisa, vestido, roupa que não servia. Então é bem provável que ele mantenha o final de semana cuidando dentro do protocolo. Então é questão de dias, questão de 1 a 2 semanas a pessoa vê uma grande diferença. Mas quanto tempo que dura o tratamento em média? A gente costuma falar em torno de 30, 45, no máximo 60 dias. A não ser de um caso de obesidade morta, que daí eu tenho um protocolo de 6 meses. Que daí eu vou dar suporte, principalmente para ele não se sentir sozinho durante o tratamento. Senão daqui 60 dias eu entreguei o resultado grande, ele sabe como fazer, mas ele se sente sozinho. Então ele precisa desse suporte e eu fico mais tempo acompanhando. Mas é importante também até a pessoa estar consciente do tratamento, os cuidados, ser responsável também, como você falou, até na sexta-feira. Aí vai para comer pizza e tal, e já perde todo o trabalho também. Então tem que ser responsável também, né? É isso, Mauro. Eu costumo falar que nós profissionais da área da saúde, como todas as profissões, nós damos a direção de forma segura, né? E nós encurtamos o caminho com a reprogramação metabólica, então questão de poucos dias entregamos grandes resultados. Um cliente falou assim, Delso, se for para mim chegar na minha meta em 40, 50 dias, vale a pena o sacrifício? Eu cortar o álcool nesse período e eu cortar o que eu não devo comer o que é certo para mim ter mais saúde e chegar na minha meta do peso. Depois ele sabe que é só manutenção, ele não vai ter que ficar restringindo isso a vida toda, é só questão de equilíbrio. Mas durante um período sim ele vai se restringir de alguns alimentos. Mas é para chegar num ganho muito grande. Quantas vezes na nossa vida profissional que a gente faz um curso, uma formação, uma outra graduação, uma especialização durante um grande tempo para colher esse fruto lá na frente. Então ali é questão de dias, 30, 40 dias para ter um grande resultado e principalmente questão de saúde, né? Viver mais com qualidade, Mauro. Hoje a gente tem muitas pessoas de idade que não viajam, têm condições financeiras por causa de excesso de medicamento, dor, processo inflamatório ou ganho de peso ou não consegue mais caminhar e todas essas viagens precisa caminhar muito. Então a reprogramação ela veio para auxiliar principalmente nesse quesito, entregar mais qualidade de forma segura, mas quem faz o processo, quem recebe os parabéns é o cliente, porque ele coloca em prática o que nós ensinamos durante o protocolo. É isso aí, olha, se você de casa aí quer saber mais também, olha, vou deixar o Insta do Delso aqui também, tá ali na telinha, se de repente você quer conferir outros assuntos aqui também ligados à reprogramação metabólica, pode entrar em contato com ele que ele passa pra gente e passa as perguntas de vocês também e ele vai vir novamente aqui com a gente. Gratidão, obrigado, Delso, bom retorno aí. Eu que agradeço, Venha Mauro. Mais vezes, não demora tanto. Pode deixar, deixa comigo, sempre um prazer estar com vocês. Um prazer é nosso com essa aula nessa tarde.